92.200.000. Este é o número total de veículos motorizados em todo o Brasil. São muitos carros e pouco investimento em transporte público. Com isso, o país enfrenta desafios na implementação da chamada mobilidade sustentável. Até sábado, o Repórter Brasil discute os caminhos necessários para melhorar a relação entre os carros e as pessoas, na série Cidades Possíveis. Mais de 50 milhões e meio de carros, quase 13 milhões de caminhões, mais de 20 milhões e meio de motos. Esta é a frota brasileira até junho deste ano, quando foi feito o último levantamento do Departamento Nacional de Trânsito. E essa quantidade de veículos nas ruas só tem aumentado ao longo dos anos. De 2001 a 2012, o número de carros no país subiu 104%. Mas o crescimento da população foi num ritmo bem menor, de ali perto dos 12%. Hoje, para cada 5 pessoas, há um carro. O auge desse boom na venda de carros foi em 2012, ano em que o governo reduziu o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, para o setor. Também foi em 2012 que começou a valer a Política Nacional de Mobilidade Urbana. A Política Nacional de Mobilidade Urbana tem o aspecto conceitual da política, é a política de mobilidade sustentável. Isso significa, em rápidas palavras, significa a prioridade das pessoas sobre os veículos, do transporte coletivo sobre o transporte individual e do transporte não motorizado sobre o transporte motorizado. Então, essencialmente é isso, né? A gente ter a prioridade na circulação das pessoas. O fato de os veículos precisarem circular é uma coisa acessória. O essencial é pensar nas pessoas e dar prioridade ao coletivo em relação ao individual. Até então, somente 38 cidades brasileiras, as que tinham mais de 500 mil habitantes, eram orientadas a ter um planejamento de mobilidade. Com a lei, 1.663 municípios com mais de 20 mil moradores passaram a ter que pensar na relação entre carros e pessoas. Antes da nova política, apenas 3,8% das cidades tinham um plano municipal de transportes. Pouco mais de 25% sequer tinham uma estrutura organizacional, como uma secretaria, para tratar do tema. O prazo era de 3 anos para todas as cidades se adequarem. Esse prazo acabou em abril de 2015. Dentro desse prazo, ainda muitas cidades não produziram os seus planos de mobilidade. Existe um projeto de lei em tramitação no Congresso estendendo esse prazo. Eu imagino que vai ser aprovado, porque o interesse é que haja mais municípios com essa prática de planejamento e com planos aprovados com esses critérios de participação da sociedade. Com a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, o governo fez investimentos por meio do PAC de Mobilidade Urbana, principalmente na cidade-sede. Estimulou projetos de metrôs, BRTs, corredores de ônibus, VLT, entre outros. Em Brasília, por exemplo, foi inaugurado o sistema de BRT, ligando o plano piloto à região sul do Distrito Federal. Em Belo Horizonte, o transporte rápido por ônibus também foi implementado e recebeu o nome de MOVE. Na capital mineira, o sistema percorre as principais avenidas e a área central. Melhorou sim. Eu ganho tempo, eu ganho mais tempo, posso dormir até um pouco mais tarde, não tenho que ficar andando até muito longe para pegar o meu ônibus e eu não tenho que ficar preocupando com o ponto de ônibus, vai direto. Em Curitiba, a implantação do sistema de transporte coletivo começou no início dos anos 70, quando os eixos norte e sul receberam canaletas exclusivas para os ônibus expresso. A cidade é modelo para o país e para o mundo. A cidade de Curitiba foi um marco importante, com um prefeito que tinha a cabeça do urbanista, que pensava, ele é urbanista, né? Que pensava a cidade como um todo, não é? O transporte não é uma coisa que vem de fora para servir a cidade, ele cresce junto com a cidade, interfere no crescimento da cidade, e a cidade, por outro lado, ela está casada com o sistema de transporte. Então é uma coisa importante, é uma coisa bastante significativa. Mas a maior parte das capitais e cidades do interior ainda sofrem com a falta de planejamento. E muitas obras aprovadas ou demoram muito tempo ou nunca saem do papel. A solução de mobilidade grande é o seguinte, é se investir o pouco dinheiro que nós temos na construção de metrôs, na construção de veículo leve sobre trilhos, os VLTs, que na verdade são os antigos bondes, e estimular grandes ciclovias
ciclovias urbanas, estimular o pedestrianismo, o hábito de se andar a pé, através de calçadas lisas, limpas, com rampas para deficientes, o que é uma coisa desestimulada no Brasil. Se a gente investir nessas áreas, a gente vai deixar de ter cidades em que as pessoas levam 2, 3 horas no trânsito para ir de um lugar ao outro e vamos ter 15, 20 minutos de transporte, que é bem razoável nas grandes cidades e vai dar uma qualidade de vida, reduzindo acidentes, melhorando a saúde das pessoas e facilitando a economia das cidades e do país. E amanhã, na segunda reportagem da série, vamos discutir como Brasília, a capital planejada, se tornou uma das cidades com mais carros do país.